Vamos lá. Bom dia a todos vocês, advogados, notários, registradores, profissionais que trabalham no setor imobiliário, notarial, registral, aqui no Estado do Espírito Santo e todo o Brasil. Iniciamos agora mais uma live sobre o programa Plataformas Eletrônicas dos Serviços Notariais e Registrais. Hoje estaremos falando sobre o SEMPROT, que é a Central de Protesto. Você sabia que agora o protesto pode ser gratuito? Então hoje a gente começa a nossa live com o nosso amigo Bruno Vale Couto, que está sempre com a gente aí, trazendo essas novidades, trazendo os profissionais da área. Bom dia, Bruno. Bom dia, Alencar. Bom dia, tudo bem querido? Com você? Graças a Deus estamos bem. Hoje eu deixei o cabelo mais arrumado ou não? Tá, o cabelo tá. Hoje tem 3 quilos de gel aí. Ele sempre implica com o meu cabelo, não tem jeito. Bom dia. Eu vou apresentar os outros dois. Perfeito. Eu trazendo para falar sobre a SEMPROT, sobre a Central de Protesto, nós trazemos 2 profissionais da área. Primeiro é o Dr. Luiz Paulo Souto Caldo. Ele é bacharel em engenharia de software pela USP, doutorado em ciência da informação e gestão pela PUC São Paulo, especialização em Business Intelligence e Big Data pela FIAP e atua como gestor de tecnologia do IEPT Brasil, BR. Também conosco está o doutor Rogério Lugon Valadão. Ele é tabelião do cartório de protestos de títulos e documentos de dívida da 2ª Zona de Cachoeiro do Itapemirim. Presidente também do Instituto de Protestos de Título do Brasil, Seção Espírito Santo. Bom dia, Luiz Paulo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Alencar. Bom dia, Alencar. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rogério. Tudo bom a todos? Maravilha. Vamos falar hoje aí sobre a SEMPROT, Central de Protestos, e eu vou pedir a todos que estão nos assistindo, por gentileza, para seguir o nosso canal no Yuri Channel, é um canal de informações. Grande parte dessas informações tem o cunho de caráter jurídico, fundo jurídico, mas sempre trazendo às pessoas informações que possam ser válidas para o seu dia a dia. Então, vou pedir a vocês, gentilmente, que curtam aí, dê um likezinho no canal, se inscrevam no canal, por gentileza, e ativem os sininhos de notificações. Isso para que o Yuri Channel e todos os profissionais que estão trabalhando no nosso canal possam sempre estar divulgando informações importantes no dia a dia de toda a sociedade e para os profissionais do setor aí, imobiliário, família, oficiações, notarial, registral e geral. Vamos dar início aí. Bruno, está com você a bola, vou só assistindo e tirando dúvidas e acompanhando o pessoal no canal. Não se esqueçam, por favor, de dar o like e se inscrever, hein? Bruno, fica à vontade. Então, bom dia, Alencar. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz Paulo. Trouxe 2 feras aí. Luiz Paulo hoje é o responsável pela parte de tecnologia da informação do Instituto de Protesto BR. Então, é o idealizador aí da nova central, né? Com base em premissas lá do CNJ. Ele é o cara mais preparado para poder falar sobre isso hoje. Além de ter estudado nesses lugares todos, Alencar, que você viu, ele fez curso de moda na Itália, um cara extremamente avançado. Alto nível. Gostei. Alto nível. O cara é alto nível. Rogério Valadão, meu companheiro de longa data, meu amigo, também excelente profissional. A gente tem evoluído bastante com a gestão do Rogério. Só não foi melhor aí porque realmente a pandemia segurou um pouco dentro dos serviços notariais registrais, o que ficou mais sofrido aí, né? Mais limitado na execução dos serviços foi o protesto. Mas aí hoje a gente vai trazer informações assim, extremamente relevantes para o usuário. Então, entrada eletrônica com assinatura digital de título, pedido de certidão, consulta de certidão usando app, tanto no sistema iOS quanto Android. Aí é legal, o Luiz Paulo vai falar sobre isso, e o pessoal que está assistindo, vale a pena baixar esse aplicativo, ele é gratuito, a consulta é gratuita, e carta de anuência também, que pode ser enviada de forma eletrônica para os cartórios, sem essa logística de motoboy, avião, correio.
Então, a central veio para poder a gente atender o usuário de forma integral e eletrônica. Então, vou passar a palavra agora para Rogério e depois Luiz Paulo começa com a apresentação. Rogério, bom dia. Rogério, só ativar o áudio, fica à vontade. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luiz. Bom dia, Alencar. Como o Bruno falou aí na abertura dos trabalhos, realmente a pandemia foi muito cruel, né, com a atividade de protesto, e a nossa central, que foi criada em setembro do ano passado, ela acabou nos ajudando bastante nesse momento aí, porque possibilitou que a gente, mesmo que não de forma 100%, né, nós conseguimos continuar trabalhando, né? Conseguimos continuar prestando os nossos serviços, né? Então, a nossa central, a criação da nossa central foi um presente aí de Papai do Céu para nós, veio na hora bem certinha, né? Bom, a nossa central, ela foi criada e normatizada pelo provimento 87 do CNJ. E ela trouxe várias facilidades, né? Na verdade, ela hoje possibilita que todos os nossos serviços sejam prestados eletronicamente, né? Todos os serviços que antigamente que são, né? Antigamente não, ainda continuam sendo prestados no balcão, hoje eles podem ser prestados 100% via notebook, computador, aplicativos de aparelho celular, enfim, com utilização das mídias, né? E a central, ela possibilitou, então, dessa forma ela possibilitou que sejam enviados títulos a protesto, né? Ela possibilitou que nós enviemos e também podemos disponibilizar os instrumentos de protesto eletrônicos, né? São enviados à nossa central e ficam lá na nossa central. As anuências também podem ser enviadas eletronicamente, os pedidos de cancelamento, enfim, todos os serviços que são prestados no balcão, eles também agora são prestados de forma eletrônica através da nossa central. Eu acho que isso seria uma introdução, né? E eu vou aproveitar, vou passar a palavra para o Luiz, que é o cara aí da central, é o criador, idealizador e operacionalizador, né? E desenvolvedor, principalmente, porque todo dia tem uma novidade, tem uma coisa nova para ser criada, para ser melhorada, para ser adaptada. Então, vou passar a palavra para o Luiz, que ele realmente é o pai da criança aí e vai nos dar a mensagem exata, né, do que vem a ser a nossa central de protesto. Luiz, por favor. Bom dia a todos. Vamos conversar, tá bom? Complementando já o que o Rogério já introduziu, a nossa central ela veio transformar o serviço de protesto, né? Luiz Paulo. Sim. Eu vou dar interrompida aqui 1 minuto, tá? Porque eu estou vendo que o negócio está ficando mais bonito que eu imaginava. O tabelionato de protestos de o primeiro ofício de Salvador, né, está aqui conosco. Caroline Alves Bezerra, primeiro ofício de protesto. Vou pedir a todos que estão assistindo a gente que, por gentileza, informem de onde vocês são, porque eu faço questão de passar aqui para os colegas também saberem que estão assistindo. Marli Pinto Trindade, tabelionato de protesto de títulos de primeiro ofício de Salvador. Poxa, Salvador aqui conosco. Cartório RGI, protesto de venda nova, Jefferson Moura Dias, cartório de São Mateus, Espírito Santo, cartório de protesto de Muniz Freire, Leonara Lousada, Marcela Alencar. Pô, que nome bonito, Marcela. Tabelionato de protesto de título de primeiro ofício, não sei de onde. Peço a todos que passam aqui. E outros profissionais estão deixando seu recado, deixar um recado aqui para o nosso amigo Gustavo Valera, aqui, sempre brincalhão,
Ferrugini fez curso de moda em Milão, além de jurista de alto gabarito, é uma espécie de Pierre Cardin da Barra do Jucu. Uma brincadeira, é claro, doutor Gustavo Varela, de excelente profissional do setor jurídico. Luiz Paulo, fica à vontade, querido. Luiz Paulo, não tem jeito, Luiz Paulo. Pô, a culpa é do Bruno, depois você bota na conta do Bruno, tá? Deixa ele comigo. Vou pedir a todos, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal e deixa aí nosso like, por gentileza aí. Grande abraço, fica à vontade aí, meu amigo. Obrigado. Então, continuando, a nossa central, ela foi uma evolução legislativa que a Lei 13.775 trouxe e que o provimento 87 do CNJ acabou aprimorando. E com isso, todos os serviços de protesto passaram a ser eletrônicos, desde o apontamento do protesto até mesmo o seu cancelamento no seu término. O usuário pode realizar todas essas tarefas de forma eletrônica através do nosso site. Nós já tínhamos o site, que era o nosso Pesquisa Protesto, porém os únicos serviços que se limitavam a ser prestados eletronicamente era a consulta gratuita de protesto, então qualquer usuário consegue consultar qualquer documento de qualquer interessado para saber se existe algum tipo de restrição de protesto, se consta ou não consta protesto no documento pesquisado. E a partir dessa pesquisa era possível ser realizado o pedido de certidão, no caso, somente a certidão negativa. Agora, com a Semprot, o site agregou novos serviços e agora contempla toda a gama de serviços que são prestados pelos cartórios de protesto de maneira eletrônica. Eu vou estar mostrando para vocês o site. Deixa eu só compartilhar minha tela. Só um minutinho que ele está pedindo para eu liberar aqui. Luiz, enquanto você vai compartilhar, vou fazer só um comentário aqui. Alencar, Marli, de Salvador, é uma guerreira e um cartório lindo de protesto lá. Da água para o vinho, com a gestão de Marli. Grande amiga, abraço, Marli. Isso aí, Marli. Tá vendo aí, ó. Vocês estão vendo a minha tela, não? Sim, Não. sim. Não, eu coloquei para compartilhar, Ainda não, você não compartilhou a tela, não. Compartilhando, Luiz Paulo. Quando você tá vendo só você esse óculos seu que você comprou em Milão recentemente, mas a tela ainda não. Deixa eu ver agora. Vamos compartilhar. Agora isso. Está compartilhado, agora querido. foi. Fica à vontade. Perfeito. Então, vamos lá. Então, esse é o site da nossa Semprot. O site ele pode ser acessado pelo link www.pesquisaprotesto.com.br ou através do link site.semprotnacional.org.br. Aqui, vocês encontram todos os serviços logo na primeira página, logo na primeira tela. Então, nós temos em destaque a consulta gratuita de protesto, onde eu posso informar qualquer documento, qualquer CPF ou CNPJ e realizar uma consulta gratuita da existência ou não de protesto no documento pesquisado. Que no caso eu solicitei o meu documento mesmo, não consta protesto, ainda bem. Então aqui ele informa o documento que foi pesquisado, a data e a hora e o período a qual se refere a pesquisa realizada. Então foi retroativa aos últimos 5 anos. Tá? Caso eu queira solicitar uma certidão positiva, negativa dessa minha consulta, basta eu clicar aqui no meu botão solicitar certidão. No caso, se eu fizesse a pesquisa de um CPF que consta protesto, eu vou usar aqui um CPF fake, um CPF inventado de um título que eu importei, só para a gente poder visualizar a resposta quando a pesquisa retorna um consta protesto. Então, aqui no caso, ele mostrou que o documento que eu pesquisei consta protesto, me informa em qual tabelionato o protesto existe e quantos protestos existem nesse cartório. Se tivessem mais cartório, ele iria listando por estado a quantidade de cartórios no qual existe o protesto e a quantidade de protesto em cada um desses cartórios. Clicando em ver detalhes, ele me dá o detalhe desse protesto que foi localizado. Então, a data do protesto é 1/6/2020, no valor X, e esse protesto em especial, ele já tem uma anuência, ou seja, ele já pode ser cancelado eletronicamente. Então, aqui embaixo ele me informa que o protesto já tem uma autorização para o cancelamento, que as suas custas, todos esses valores, esses dados são fictícios, tá?
que as suas custas para pagar esse protesto, as custas de emolumentos para o cancelamento, é de R$ 627, e caso eu clique no botão cancelar protesto, o sistema já gera para mim o boleto para pagamento dos emolumentos diretamente ao cartório, e dessa maneira eu não preciso me deslocar, seja eu credor, seja eu devedor, eu não preciso me deslocar até o cartório para realizar esse cancelamento. Basta eu fazer a quitação do boleto em tela, que o protesto, em até 5 dias, estará cancelado e não mais constará na pesquisa. Tá? Luiz, deixa eu só fazer só um comentário complementar rapidinho. Claro. A pesquisa que o Luiz está mostrando aí para vocês está trazendo protesto dos últimos 5 anos. Isso implica dizer que pode acontecer que a pessoa tenha protesto com mais de 5 anos, com 10, com 15 anos, isso não vai aparecer. É importante lembrar que o protesto, enquanto registrado, ele tem os seus efeitos. Por exemplo, você que é loteador, que precisa juntar os documentos para montar um processo de loteamento no registro imobiliário, você precisa de uma certidão dos últimos 10 anos. Nesse caso, a gente não consegue fazer esse pedido por aí, né, Luiz? Hoje o pedido de certidão, ele só faz o pedido dos últimos 5 anos. Mas eu já vou colocar como pauta para possibilitar o pedido dos últimos 10 anos. Isso é tranquilo. É só uma parametrização no sistema. Que eu acho que fica melhor, né? Porque a pessoa também não precisa de se deslocar para esse tipo de certidão. Sim, perfeito. Sem problemas. Pode continuar, desculpa te incomodar. Não, sem problemas. Continuando aqui, então, a pesquisa protesto está em destaque no site, e logo abaixo, deixa eu só tirar aqui da minha frente os quadrinhos, senão eu não consigo enxergar a tela, peraí. Aqui. E logo abaixo, a gente tem os menus de todos os serviços que o site contempla. Então, eu tenho aqui a consulta de edital. O edital também, por meio da Semprot, passou a ser eletrônico. Então, o cartório agora tem a possibilidade de publicar o edital eletrônico e eu realizar uma consulta de um documento qualquer e descobrir se ele está publicado em edital ou não, a intimação. Ele me traz aqui os dados sempre são anonimizados para evitar qualquer tipo de fraude, apenas informando aonde está o apontamento do protesto e a data do apontamento e a qual título se refere. E abaixo, todos os ícones de todos os serviços que são realizados pelo site. Então, apontamento do protesto, a verificação de autenticidade do instrumento de protesto eletrônico. Aqui tem uma consulta específica. Imagina que eu sou um devedor. E eu fiz a pesquisa, mas eu quero saber, eu tenho 10 protestos, eu quero saber daqueles 10 protestos, quais aqueles eu posso já cancelar, já tem autorização de cancelamento, o credor já anuiu. Então eu tenho uma pesquisa aqui específica por documento também, aonde me lista somente os documentos nos quais consta protestado contra o documento pesquisado, mas que já podem ser realizado o seu cancelamento de forma eletrônica. Então pode ser títulos de entes públicos ou entes privados. Temos aqui também o menu para solicitação de certidão, o menu para o credor realizar a anuência do título e o menu para qualquer interessado realizar o cancelamento de um protesto. Todos esses serviços, eles só estão disponíveis ao usuário mediante um cadastro no site, por conta do provimento 88 do CNJ. Então, a primeira coisa que o usuário tem que fazer quando se loga, quando acessa o site da Semprot, é realizar o cadastro. O cadastro ele é bem simples, são 3 etapas, dados básicos, nome, os documentos, endereço e os dados eletrônicos. O usuário também ele deve fazer um termo de aceite aos novos termos que atendem tanto a LGPD e o Serviço de Proteção de Dados. Então, ele tem algumas declarações que ele tem que autorizar o uso das suas informações pessoais. Após fazer... A janelinha fica bem no meio da minha tela, eu não consigo ver tudo. Após fazer o cadastro,
o usuário se loga no sistema e então todos... Luiz, Oi. eu acho que era melhor você deixar a tela compartilhada, porque está muito pequenininha aí. A minha tela não está compartilhada? Eu estou vendo, nós estamos vendo você. Ah, então, peraí. Faz uma mudança aí. Deixa eu interromper e fazer de novo, porque para mim estava... Isso. E volta um passo anterior, da parte só do cadastro lá que você estava mostrando, por favor. Apareceu minha tela para vocês? Agora apareceu, agora está perfeito. Já. Vamos lá. Então, aí, para isso. fazer o cadastro, é só o usuário clicar aqui em começar agora. É um cadastro bem simples, ele é formado por 3 steps, somente informações básicas, tá? Então aqui nome, documento, os documentos, estado civil, telefone, no próximo step vai ser solicitado o endereço, e no último step, que é o passo 3, são solicitados os termos de aceite do usuário, com os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, e também termos de autorizo receber intimações eletrônicas, autorizo receber avisos quanto a cancelamentos disponíveis, apontamentos disponíveis, os avisos do sistema, tá? Após realizar o cadastro, o usuário, clicando em entrar, ele se loga e ele já tem acesso a todos os serviços. Deixa eu errei minha senha, peraí. A todos os serviços disponibilizados no site, tá? Um fato importante, um detalhe importante, que é a área do cliente. Deixa eu só tirar aqui. Então, aqui o cliente, quando ele loga, ele tem acesso a um dashboard. O dashboard oferece para ele toda uma visão de todos os pedidos que ele já realizou. Sejam pedidos de cancelamento, sejam pedidos de protesto. É aqui que ele consegue consultar os títulos nos quais ele figure como credor do título ou apresentante. Então, aqui no caso, que eu vou pesquisar um título que eu inseri no meu nome. Então, aqui eu tenho a pesquisa, ela oferece diversos critérios de busca. Então, eu posso buscar pelo nome do devedor, posso buscar por alguma informação do título em si, o número do título, o valor do título, a data que eu sei que ele foi protocolado, ou a data que eu imagino que ele tenha sido finalizado, mas a pesquisa mais eficiente é sempre pelo documento do devedor, né? Que ele vai direto ao documento específico. Então, aqui eu listei esse documento que eu criei no meu nome. Clicando em eventos, eu tenho todo o detalhe, eu visualizo todo o detalhe do título, inclusive com a opção de realizar o download do instrumento de protesto. Nesse caso, foi um título que eu apontei, e esse título acabou sendo protestado, então acabou gerando o instrumento de protesto, que com a SEMPROT, o instrumento de protesto também passa a ser eletrônico. Puxa, quebrou alguma coisa aqui para mim, peraí. Ele quebrou minha conexão. Mas ele visualiza... Essas informações, Luiz, é do cliente, usuário, credor. Isso, exatamente. Eu sou o apresentante ou credor desse título, por isso que eu consigo visualizar essas informações, tá? Como devedor, eu não consigo visualizar isso, ok? Como devedor, a única informação que é prestada é aquela da pesquisa. Consta ou não consta protesto, com aqueles dados básicos do título, sem entrar nessa riqueza de detalhes, sem ter acesso a todas as informações, inclusive ao instrumento de protesto. Tá? E, Luiz, uma pergunta, na verdade. Esse dado cadastral aí, que daí ele consegue fazer essa solicitação de serviço, ele pode fazer pelo site, só tendo certificado digital. Ele não precisa fazer convênio, ele não precisa nada disso, não é isso? Não precisa fazer absolutamente nada. Basta ele se cadastrar no site e realizar o login por meio do certificado digital. O site, ele tem alguns serviços que ele libera sem o acesso para o certificado digital, ou seja, por um login simples, que são os serviços de pedido de certidão e de cancelamento de protesto, de um título já anuído. A consulta em si, eu consigo fazer gratuitamente, de maneira livre, sem nenhum tipo de login. Tá? Agora, os serviços de apontamento de protesto, o serviço de anuência, o serviço de consulta, que é esse serviço que eu estou realizando aqui agora, é necessário que o usuário se cadastre e faça o login por meio do seu certificado digital.
Lembrando que o certificado digital que deve ser utilizado é aquele que eu cadastrei. Por essa opção aqui, ó, continuar com o certificado digital. Então, após eu realizar o cadastro, eu conecto o meu certificado digital na máquina, clico nessa opção e faço o login por meio do meu certificado digital. O login por meio do certificado digital, quando for solicitado a senha, não é a senha que eu criei no site. É a senha do certificado, é o PIN, É o PIN number. Tá? Aí, Luiz, só para lembrar aí também, não sei se você sabe, mas o Alencar Ferrugini, o escritório dele é um conveniado do Instituto. E aí, Alencar, a diferença de ser conveniado é que você consegue fazer por lote, volume. Aqui, o que o Luiz Paulo está ensinando é para aquele pequeno credor que tem um ou outro título. Aí ele vai ter que inserir essas informações de forma manual. Você que tem volume, usa o convênio, porque você vai enviar seus títulos através do arquivo XML, para você não precisar lançar um a um, tá bom? Uma das dúvidas que eu ia tirar, na verdade, a gente já tirou aqui no escritório de advocacia, uma importante a advocacia entender isso, o quão é importante você saber desses mecanismos para ter uma prestação de serviços cada vez melhor, e a gente já utiliza isso aqui, a possibilidade de você utilizar esse serviço em prol do seu cliente. Então, a gente consegue fazer o protesto para o cliente aqui no escritório por meio de procuração. Então, a gente consegue trabalhar isso aqui. Qual é o nível de eficiência e eficácia? Maravilha, porque o cliente não quer se dar esse trabalho, muitas vezes, né? Então, a gente possibilitou aos nossos clientes aqui do escritório, sem qualquer espécie de propaganda, o objetivo é só técnico mesmo, com que os nossos clientes possam protestar por meio do nosso trabalho. É uma coisa interessante. Então, é importante que a advocacia entenda como é que funciona isso, até para poder fornecer esse serviço, uma coisa tão simples, uma coisa tão prática, e às vezes está na nossa cara e a gente acaba não utilizando. Eu vi isso, Luiz Paulo, numa palestra do Bruno. Quando eu vi isso aí, a primeira pergunta, não sei se o Bruno vai lembrar, lá na OAB, eu falei, Bruno, isso pode ser por meio de procuração? Eu falei, pode. E aí eu falei, calma aí, então é um serviço que eu posso fornecer? Eu falei, você pode fornecer? Eu falei, nossa, que legal. Então, hoje a gente consegue fazer isso, entendeu? Olha que coisa legal. Antes de te passar, posso, se me der liberdade, Luiz Paulo, só passar aqui, tem muita gente assistindo você, tá? Vou passar aqui, porque eu acho que eu não sei onde eu parei. O Caio Ivanov, aqui também do Sinoreg, Espírito Santo, mandou um recado. Só passar para vocês aqui, ó. Rosalda de Fátima Vieira, tabelionato de protesto de Erechim, Rio Grande do Sul, cartório de primeiro ofício de Linhares, Espírito Santo, IEPTB, Espírito Santo, CRA, o Renato Encarnação, né? O Pedro Spagnol, também de Linhares, o Adilo Schneider Júnior, registros especiais de Arequim, Rio Grande do Sul, Geraldo Calenzani Siqueira, cartório de protesto de título de Alfredo Chaves, Isabel Passalini, cartório de registro de protestos de RTDPJ de Anchieta, Natália Pacheco, primeiro cartório de ofício do Alto Rio Novo, Benites Tomás, tabeliando protesto de Nova Pádua. Depois eu vou ler mais gente, tem muita gente mandando um recado aqui. Eu acho que já faltam 4 horas. Catarina Lemos, primeiro ofício de Viana, Ana Cristina Pereira Teixeira, Ana Teixeira, terceiro ofício de Salvador. Tem o pessoal aqui do CRA Espírito Santo, Paulo Fonseca, Paulo Ricardo de Ávila, registro públicos de Teutônia. Eu fui ver Teutônia no Rio Grande do Sul. Grande abraço, Paulo. Benites Tomás, deixou o recado. Marcelo Alencar, também Marcelo Alencar, tabelionato de protesto de primeiro ofício de Salvador, jovem aprendiz. Vou pedir a todos que estão assistindo, antes de repassar novamente para o Luiz Paulo, não se esqueçam de inscrever-se no canal. Até agora, só 5 pessoas se inscreveram. Peço a todos que se inscrevam no canal e dê uma curtidazinha aí, dê um like para a gente. Por favor, acione aí o sininho de notificações, que todos os dias o Cristiano está passando no canal. E na outra semana a gente vai falar sobre outro serviço aí do setor notarial e registral. Luiz Paulo, voltando a palavra para você, fique à vontade, querido. Voltando, perfeito. Então, se o usuário dispõe de um certificado digital, ele já consegue fazer todos os serviços disponibilizados no site. Vou mostrar para vocês como é que o usuário, já logado com seu certificado digital, consegue fazer um apontamento a protesto, enviar um título a protesto. Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. Então, já estão vendo a minha tela, né? Sim, sim. Beleza?
Então, quando ele entra na tela, ele tem acesso a esse dashboard, que traz para ele sempre uma visão sintetizada de todos os pedidos que ele já realizou, sejam pedidos de certidão, sejam anuências que ele tenha enviado, ou sejam realmente pedidos de protesto, títulos enviados a protesto. Tá? Então, ele tem aqui um resuminho, clicando em detalhes, ele consegue ver os detalhes daquele pedido, em qual status que está o pedido que ele já realizou. Para ele poder realizar o envio de um título a protesto, basta ele vir aqui no menu Protesto, tá? E clicar em Solicitar Protesto. Ele vai preencher um formulário. Antes, um passo importante. Antes dele poder preencher o título, ele precisa informar os dados para liquidação. Por quê? Se esse título que ele enviou a protesto, ele for pago no cartório, ele for pago dentro do Trido, o Sicredi for recuperado, o cartório precisa fazer o repasse desse recurso ao apresentante. Então, é muito importante essa etapa que ele informe os dados bancários para que o valor seja creditado a ele caso o crédito seja recuperado. Só vou preencher aqui só para a gente poder seguir com a tela, senão ele não me deixa seguir. Isso é uma trava do sistema, então, se o usuário não preencher os dados, ele não consegue seguir, justamente para evitar que lá na frente tenha algum tipo de problema para ele. Então, ele, informando os dados, ele consegue seguir para a tela. Então, é uma tela bem simples, tá? São 4 steps. O primeiro step, ele já carrega automaticamente os dados do título, que é as informações do sacador. Caso eu esteja apresentando um título de terceiro, eu preciso preencher. Informações do cedente também, se o título é endosso mandato ou endosso translativo, ele também já vem preenchido. Em cada um dos steps tem esse izinho de informação, que é justamente para indicar ao usuário como ele deve preencher cada uma das informações dispostas em tela. Então, nós temos aqui uma breve explicação do que é um endosso, uma breve explicação do que é um protesto para fins falimentares, os anexos que são aceitos, como preencher cada um dos steps. Então, o step do devedor, aonde ele informa os dados do devedor, e por último o step do título, aonde ele informa os dados do título. Títulos de natureza DNI, duplicata mercantil, duplicata de serviço e cédula de crédito bancária, é possível realizar o apontamento a protesto sem nenhum tipo de anexo, simplesmente por indicação. Outras espécies, é necessário anexar os documentos comprobatórios da dívida. Esses documentos, eles podem ser anexados no formato PDF, então uma simples digitalização, ou no caso de ser composto de mais de um documento, por exemplo, um contrato de aluguel, que eu preciso anexar a planilha de cálculo da evolução daquele débito, eu posso zipar todos os documentos e anexar um arquivo zip ao apontamento desse título, tá? Preenchendo todos os dados, eu simplesmente venho aqui no botão, peraí, aqui na minha frente o quadrinho de novo. Vem aqui no botão solicitar protesto, que o próprio sistema já vai gerar o apontamento do protesto diretamente ao cartório. E esse protesto, depois eu acompanho ele aqui nos meus pedidos de protesto, nos meus protestos solicitados. Então, por aqui eu tenho todo um dashboard, onde eu vou acompanhando passo a passo o que está acontecendo com aquele meu título enviado a protesto. Totalmente eletrônico, sem precisar ter que ligar no cartório ou precisar ter que ir ao cartório pessoalmente para fazer esse acompanhamento. Eu vou acompanhando tudo em tela. Ficou alguma dúvida com relação a esse apontamento do protesto? Luiz, ficou. Oi. Vamos lá, que eu acho que a dúvida nem é minha, mas vale a pena. Se ele for, o apresentante for um procurador, tem como anexar a procuração? Tem sim. Deixa eu voltar aqui. Vai ser lá na parte de títulos mesmo? Ou vai ser... Exatamente. Quando você Tá bom. estiver preenchendo, Okay. Deixa eu abrir de novo o step aqui. Primeiro que você consegue editar aqui os dados do sacador. Tá? Perfeito. Você tem a opção aqui do endosso, então seria um endosso mandato. Tá. Okay? E aqui no anexo você pode anexar a procuração relativo à autorização para você estar fazendo um apontamento em nome de terceiros, tá? Perfeito. No mesmo lugar que a gente vai anexar o resto, os títulos complementares, as informações complementares. Perfeito. Exatamente. Ótimo.
Alguma dúvida, Alencar? Alguma dúvida, Rogério, com relação a essa parte do apontamento de protesto? Não, tá tranquilo. Perfeito, Luiz. Pode seguir. Não, rapidinho, só deixar aqui algumas pessoas deixaram recado, inclusive a Leonardo. Não, tem que continuar aqui, porque pessoas vão falando, né? Não há dúvidas, só. A única pergunta é do Benítez, Tomás e da Leonara, que perguntaram anteriormente, se essa live sua está sendo salva. Ela é salva e ela poderá assistir também novamente a título futuro. Sim, o Leonara e Benítez é salva, inclusive, depois eu vou passar para vocês. Existe uma playlist nossa dentro do canal somente voltada às plataformas eletrônicas dos serviços notariais registrais. Está tudo disponibilizado de forma permanente. Se você precisar, só acessar o Xênio. Mas até peço, se inscreva no canal, porque aí você vai conseguir localizar com mais facilidade. Fica à vontade, Luiz Paulo. Deixa eu só fazer uma complementação. Nós já falamos, pessoal, da Central de Registro Civil das Pessoas Naturais. Nós já falamos do e-notariado também, só com fera. A penúltima, com o Dr. Rodrigo, nós falamos da Central de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica. Essa de hoje é sobre protesto. E depois da Semana da Pátria, dia 14/9, não é isso? Nós vamos falar sobre a Central de Registro Imobiliário. Vale a pena, quem está aqui, que é tabelião, que está assistindo isso, que lá no protocolo tem televisão, vale a pena editar e deixar essas informações passando ali para o usuário conhecer como é que funciona a central, entendeu? Disponível para ele e ficar repetindo, porque sempre vai estar entrando usuário diferente. Vale a pena deixar isso disponível e também para treinamento interno dos colaboradores da serventia. Vai lá, Luiz. Perfeito. Então, já fizemos o apontamento do protesto e já fizemos a consulta do protesto. Agora nós vamos... E já fizemos também o pedido de certidão, que é bem simples. Se quiser, eu até retomo aqui novamente, mas é naquela opção da consulta. Deixa eu fazer para vocês novamente, espera aí. Então, para fazer um pedido de certidão, aqui na consulta, quando eu consultar o documento, lembrando que a consulta de documento é realizada por CPF ou CNPJ. Quando eu realizo a consulta de um documento qualquer, eu tenho a opção... Peraí, deixa eu tirar aqui da minha frente. Eu tenho a opção aqui embaixo para solicitar certidão. Então, aqui no caso, como foi uma pesquisa que constou o protesto, eu vou solicitar uma certidão positiva. Automaticamente, o sistema já faz essa interpretação. Quando eu faço a pesquisa de um documento que não consta protesto, o pedido da minha certidão será um pedido de uma certidão negativa. Lembrando que para realizar o pedido de certidão, eu preciso estar logado no sistema. Não preciso estar logado com o certificado digital ICP Brasil. Certificado digital é utilizado somente para o apontamento de protesto e para a solicitação de anuência. Tá? Os demais serviços, como a consulta gratuita, o pedido de certidão e o pedido de cancelamento de um título com já autorização de cancelamento, não requer o uso do certificado digital. Voltando Luiz, para cá, vale a pena também falar que essa consulta também tem um app disponível para sistema iOS e Android, né? Exatamente. Que é gratuito, que a pessoa pode entrar lá na Play Store ou na loja lá e baixar e usar isso com toda hora que ela for necessário para ela. Exatamente. A pesquisa está disponível via app, tanto para iOS como para Android. Basta acessar a loja de aplicativos e fazer o download do aplicativo que você pode estar realizando a pesquisa gratuita de protesto em qualquer momento, em qualquer hora, via celular. Ô Bruno, eu vou falar para vocês que eu sempre peço para poder fazer aquela divisão de tela. O Luiz Paulo é o melhor colaborador que eu já vi até agora. Ele vai lá, ele tira a tela na hora que você vai falar, ele vai e volta a tela de volta. Ó, Luiz Paulo, vou te contratar para as lives do Xênio. Você tira, volta, vou ficar só aqui ó, de braço cruzado, só assistindo. Obrigado. Show de bola, porque você... Calma aí. Obrigado. Para você contratar o Luiz Paulo para o Xênio para a próxima live, você tem que ter pelo menos mais de 1 milhão, porque o salário dele não é assim, não. Não é assim, não. Calma aí que eu vou ajudar meu amigo.
Não, calma aí, o negócio é o que eu te falei, é outro nível. Foi estudar em Milão, é outro nível. É outro padrão, né? Padrão FIFA. Outro padrão. Sem desmerecer o Renato e o Rodrigo que falaram nas lives anteriores. Também são excelentes. É isso aí, mano. Tá certo. Então vamos continuar. Agora nós vamos falar da anuência de protesto. Então, a anuência de protesto, ela está disponível somente para o credor. Lembrando que o credor precisa estar logado com o seu certificado digital para poder realizar o pedido de anuência. Um fato importante que eu esqueci de mencionar é que aqui no site, aqui nos menuzinhos de serviço, embaixo de cada figurinha tem um Saiba Mais. Quando o usuário clica no Saiba Mais, ele tem acesso a um guia rápido de como realizar aquela tarefa que ele está desejando. Então, eu quero pedir uma certidão. Vem aqui um guia rápido de como solicitar a certidão. Eu gostaria de fazer uma anuência de protesto. Vem aqui um guia rápido também para ele de como realizar esse pedido de anuência, tá? Um menuzinho, um guia bem rápido, bem prático, para auxiliar o usuário. E também nós temos o nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos também que proporcionam... Deixa eu ver se aqui tem o link. Que acho que não tem o link. Mas depois eu passo para vocês o canal do YouTube do IPTB, onde também tem todos esses vídeos interativos demonstrando todas as funcionalidades do sistema. Tá? Então, falando de anuência, tenho que estar logado com o certificado digital. E aqui no painel do cliente, eu venho aqui na opção anuência para cancelamento. Clicando aqui, eu vou em lista de anuências. Eu tenho duas maneiras de fazer uma carta de anuência eletrônica. A primeira delas é pesquisando um título específico que já existe, no qual eu seja o favorecido do título. Então, eu posso pesquisar pelo documento do devedor ou por qualquer um desses campos disponíveis em tela, qualquer um desses filtros. Se o sistema localizar o título para mim, basta eu selecionar o título e clicar em gerar anuência para cancelamento. Automaticamente, o sistema, por meio do uso do seu certificado digital, vai gerar uma carta de anuência eletrônica e vai assinar essa carta de anuência eletrônica com o seu certificado digital que está plugado na máquina, que foi aquele que você utilizou para realizar o login no sistema. Tá? Essa informação ela é enviada para o cartório eletronicamente. O cartório ele vai verificar os dados do título que foram informados e vai aceitar ou recusar essa anuência. Caso o cartório recuse a anuência, ele vai justificar o motivo da recusa. E aqui, nos dados do pedido, você vai ter a informação de qual foi a informação que está inconsistente, tá? E que acabou sendo recusado pelo cartório aquela anuência, tá? Esse é o primeiro modelo de pedir uma carta de anuência. O segundo pedido é simplesmente preencher todos os dados do título, do formulário. Então, se eu preencher todos os dados do formulário, o sistema vai fazer a mesma coisa. Ele vai gerar uma carta de anuência com os dados que eu informei no meu formulário. Informo aqui para qual cartório foi protestado o título e dou um gerar. Ele vai gerar da mesma maneira a carta de anuência. E aí... Paulo, eu estou com uma dúvida aqui. Pode falar. Renato Encarnação acabou de fazer uma pergunta aqui. Renato, depois você pode se identificar, advogado, empresário, de qual região, por gentileza, tá? Se eu sou pessoa física e quero mandar um cheque para protesto, porém não tenho certificado digital, consigo fazer o protesto desse cheque sem o certificado digital? Não consegue, tá? Por conta do provimento 88 do CNJ, é obrigatório o uso do certificado digital para o apontamento de protesto e para a anuência do protesto, tá? A anuência de um título protestado, justamente para que a gente tenha segurança jurídica no ato que está sendo praticado, ok? Você sendo pessoa física, você consegue por meio do seu eCPF, mas sem o certificado não é possível. Tá. E Alencar?
Isso vale para todas as centrais, né? A gente repetindo aí, a gente não consegue fazer isso para nenhuma central esse serviço se você não tiver certificado digital para dar entrada no título, seja para qual serviço for. A gente viu isso no e-notariado, a gente viu isso Sim. na central de títulos e documentos, está vendo isso na central de protesto e vai ver isso na central de registro de imóveis. Isso é segurança jurídica para a gente identificar a pessoa que está dando entrada nos documentos. Tá, eu só estou perguntando, porque estão perguntando aqui, a gente realmente sabe disso. No caso da registradora, pelo menos a consulta e pagamento só te explicar, eu não sei se você já sabe, mas para eu levantar a certidão no cartório, no registradores, eu não preciso não, só preciso do login, senha e cadastro. Não sei se hoje está exigindo, mas eu continuo conseguindo tirar a senha. Olha só, nós estamos falando de coisas diferentes. Para fazer o pedido de certidão aqui também, a gente não precisa do certificado digital. O Luiz Paulo já falou isso. O que ele está falando é o seguinte, eu vou dar entrada num documento. Vou lá, se você precisar usar a central de registro de imóveis, só para finalizar isso, para dar entrada no título, uma escritura, eu preciso ter um certificado lá, senão eu não vou dar entrada. Títulos e documentos a mesma coisa e no protesto a mesma coisa. Entendi. Tá? É disso que a gente está falando. Pedido de certidão é totalmente disponível. Perfeitamente. Eu vou fazer só 2 perguntas. Posso passar mais 2 perguntas ou vocês querem continuar? Pode fazer, claro. Pergunta? Só para especificar, o Renato Encarnação é do IEPTB, Espírito Santo, CRA. Roberto Forner Júnior, acredito que... Acho que ele é do Rio Grande do Sul, o Roberto. O Roberto é de Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro? Porque eu estou confundindo com outro rapaz. Desculpe-me. Vamos lá. O tabelião. Pode retirar a anuência caso tenhas clicado por equívoco? Pode. Vou mostrar para vocês. Quer mostrar agora? Porque aí, senão, você define. Quando ele faz qualquer um dos pedidos, quer ver? Vou voltar aqui no dashboard. É que os pedidos que eu tenho em tela já foram todos finalizados, tá? Mas quando eu faço qualquer um dos pedidos, quando eu clico aqui, eu tenho a opção, de cancelar a minha solicitação, tá? Então, eu fiz uma anuência, tá errada, eu posso vir aqui e pedir o cancelamento dessa solicitação que foi realizada, tá? Importante destacar que antes de confirmar, antes de finalizar qualquer uma das operações, seja uma operação de apontamento de protesto ou seja uma operação de anuência, o sistema pede dupla confirmação, dupla checagem, tá? Então você primeiro, ele vai te dar em tela, deseja inserir? Sim, você clica. Ele vai te dar um resumo da operação, então ele vai te mostrar, seja a carta de anuência ou seja o formulário de pedido de protesto e vai confirmar. Os dados estão corretos? Deseja continuar? Sim. E aí, só depois dessa dupla checagem é que o pedido dá andamento. Luiz, deixa eu fazer um comentário complementar, que a gente também tem um usuário participando aí, que é importante saber. Não é porque a carta de anuência foi dada entrada, foi pago os emolumentos, que o tabelião vai cancelar o título. Ele vai fazer a qualificação formal daquela carta de anuência, verificando se ela é apta para ser feito o cancelamento, e se assim for, ele vai proceder à averbação do cancelamento. Se assim não for, foi como o Luiz falou, vai ser emitida uma nota de exigência para ser cumprida, se for o caso, emissão de uma nova carta eletrônica de forma simples, com o dado correto, para aí sim ser feito o cancelamento. Pode ir, Luiz. Perfeito, exatamente isso. E aí, gerei a anuência foi aprovada pelo cartório, e aí nós vamos para o passo final, que é o pedido de cancelamento, que eu já mostrei, mas a gente mostra novamente, que é bem simples também. Então, para o pedido de cancelamento, o usuário não precisa de certificado digital, qualquer interessado somente logado no sistema consegue realizar. Então, eu venho aqui, pesquiso o documento em questão, qualquer documento. Venho na minha pesquisa protesto, realizo a pesquisa, ele vai me mostrar que consta um protesto. Se eu clicar em ver detalhes e o título... eu já gerei o pedido de cancelamento desse. Mas se o título tiver... não, peraí. Um pedido, tá vendo? Esse título não tem um pedido, esse título não tem anuência. Então ele não aparece para mim o botão
de cancelar. Diferente desse outro documento que eu vou pesquisar agora. Ó. Esse documento em questão que eu vou pesquisar, ele teve um pedido de anuência e essa anuência já foi aprovada pelo cartório, já foi autorizada. Então, ele consta o protesto da mesma forma, só que quando eu clico em ver detalhes, olha a diferença. Além dele me informar os dados do título protestado, ele me informa que esse título já tem uma autorização para cancelamento, que basta eu clicar no botão cancelar protesto, que o sistema vai gerar para mim o boleto relativo aos emolumentos do cancelamento. Caso o interessado pague o boleto, esse pedido vira um pedido de cancelamento, o cartório vai realizar a baixa desse protesto, o cancelamento desse protesto de maneira eletrônica. Tá? Então, o que a gente pode observar é que a gente consegue fazer toda a cadeia de protesto da frente do computador, rápido, simples, sem precisar ter que se deslocar até a serventia, até o cartório, para fazer qualquer uma das atividades, desde o apontamento até a efetivação do cancelamento. Luiz, posso fazer uma pergunta? Claro. Semana passada a gente conversou sobre algumas funcionalidades para ajustar a central aí, que eu achei bacana. Eu estou pensando numa outra coisa que você estava falando aí. Por que a gente não pode deixar qualquer pessoa se cadastrar para ela poder receber a intimação de forma eletrônica? Porque com o provimento 97, Alencar, diferente do passado, que o cartório fazia várias propagandas dizendo assim, cartório de protesto não notifica por e-mail, não notifica por nenhuma forma eletrônica. Isso não é uma verdade. Hoje até conversei com o Antônio Patrício de manhã para lembrar isso a ele, para a gente desenvolver um material desse, né? Para isso não aparecer no computador da pessoa e a pessoa achar que isso é um fake, né? Alguma mentira. Aqui no cartório, inclusive, a gente está fazendo isso, mandando uma mensagem para a pessoa se logar no site para ver que é o site do cartório realmente, para ela poder seguir, né, adiante, para dar mais lisura, né, mais segurança para o usuário. Mas a gente podia ter uma forma aí de a gente fazer esses cadastros de forma voluntária, para que o cartório, quando tivesse essa pessoa e visse lá que ele está disposto a receber a intimação de forma eletrônica, o tabelionato que tivesse com aquele título pudesse mandar usando o cadastro da central. Hein? Perfeito. Esse projeto... Eu acho interessante, eu vou falar para vocês por que é importante as empresas fazerem isso, porque é importante que as empresas saibam o que está acontecendo contra elas também. Porque, às vezes, esse documento fica perdido, e como já aconteceu em N situações, quem estiver assistindo a gente vai saber disso, do apontamento, chegar na portaria e morrer lá na portaria. O proprietário da empresa só receber 3 semanas depois, ou 1 semana depois, que o apontamento foi recebido. E aí, meu amigo, não tem mais jeito. Passou o período de apontamento para efetivação e não tem mais como correr atrás. Então, é importante que as empresas se interessem em se cadastrar e se interessem em ver o que acontece, se atualizem nesse ponto, nessa questão, exatamente porque saber o que acontece com a saúde da sua empresa é essencial. Então, fica essa informação aí, porque... Esse projeto, Bruno, já está em andamento, tá? Ótimo. Ele vai ser separado em 2 fases. A primeira fase é disponibilizar para que o cartório, de maneira autônoma, consulte esses dados do usuário e ele, de maneira autônoma, faça essa intimação eletrônica. Perfeito. A segunda fase é a própria central, a própria Semprot, realizar essa intimação eletrônica em nome do cartório. Tá? Ótimo. O cartório comanda como se fosse um serviço, o cartório comanda. Sim. Imagina que a central vai ser o correio do cartório eletrônico. Então, o cartório comanda e ele realiza, tá? Tanto é que no nosso cadastro, quer ver, quando nós realizamos o cadastro do usuário, essas informações são exibidas para ele. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair, só para vocês verem. Eu vou simular um cadastro aqui. Enquanto o Luiz Paulo está... Tem uma pergunta aqui também, tá? Depois eu te passo. Mas deixa eu fazer um comentário antes, Alencar. É importante lembrar o seguinte, quando a gente faz as entregas da intimação, muitas das vezes a gente para na portaria. E esse processo aí de não ter chegado a pessoa lá do financeiro para fazer o pagamento é um processo interno, mas existem casos ainda piores, que a gente efetivamente não encontra o imóvel, né, para fazer a entrega da intimação, ou não encontra a pessoa no imóvel. E aí, nesse caso, vai para o edital
E o Luiz Paulo também acho que vai mostrar sobre isso, porque a gente também tem um serviço de edital do Jornal de Protesto de forma eletrônica, que você também pode consultar caso não... para saber se tem algum título para pagamento dentro do tríduo legal ainda. É o que cumpriria, na verdade, a exigência legal, né, Bruno? Sim, sim. É porque é que a gente sabe que a ideia, efetivamente, é a gente entregar a intimação. A vantagem do protesto está exatamente nisso. Nós, do cartório, né, um colaborador da serventia, conseguir até o endereço da pessoa e intimar a pessoa. Isso Entendi. faz com que, efetivamente, o número de títulos pagos aumente. Faz com que o cartório de protesto faça menos protesto e mais quitação. Isso é importante ser lembrado aqui também. Eu estou com uma pergunta aí. Pergunta ou espero, Luiz? Você define. Só vou mostrar Pergunta. a parte do... Só para Tá esclarecer do Bruno, a gente já segue. Então, aqui, Bruno, ó, deixa eu compartilhar. Quando o usuário ele faz o cadastro no site, que ele passa pelos 3 steps, no último step, ó, no primeiro step, eu pedi os dados eletrônicos dele de telefone fixo e celular, e no último step eu peço o e-mail. E aqui ele me autoriza, ó, receber informações por e-mail ou WhatsApp. Tá? WhatsApp? Legal. Ótimo. Né? Porque a gente vai fazer isso por WhatsApp e SMS. Pode continuar, Alencar, desculpa. Vamos lá, não, vou vir para as perguntas aqui. Tem uma pergunta, na verdade, do Tabelionato. Na verdade, eu vou fazer uma coisa, antes de qualquer coisa. Gente, olha só, eu estou com o pessoal do Richelieu, aqui, os colegas profissionais que estão conosco aqui, mandaram um recado para mim. Então, aqui, 497 inscritos. Gente, vamos se inscrever, vamos bater 500 hoje, vamos colaborar aí com o canal, por favor, hein? Vamos lá, faltam só 3, só apertar o botãozinho aí de se inscrever, vamos ajudar a gente um pouquinho aí. Mas vamos lá, estou com a pergunta aí do Tabelionato de Protesto de Primeiro Ofício de Salvador. Até pergunto quem é o colega, porque é só o nome do tabelionato, né? Uma dúvida. Nas comarcas onde há a obrigatoriedade de prévia distribuição, como funcionaria o fluxograma dos títulos encaminhados via Semprote? Perfeito. Comarcas que dispõem de distribuidor, os títulos não são enviados diretamente ao cartório, são enviados para o distribuidor indica para qual cartório o título foi distribuído e só então o sistema encaminha o pedido de protesto ao cartório. Complementando, ou o CRA, porque às vezes não tem cartório distribuidor, né? O CRA. Vai para o CRA e o CRA faz a distribuição por CEP. Isso. Às vezes. Show de bola. Eu acho que é a Misabelle Barreto, que é do cartório, ela mandou aqui depois, distribuidor de protesto de título de Salvador assistindo. Ok, vamos continuar. Gente, não esquece de se inscrever, não. Vamos lá, fica à vontade, meu amigo. Perfeito. A minha tela está compartilhada ou eu já me perdi aqui? Não está compartilhada. Vamos lá. Não. Fica à vontade. Deixa eu só compartilhando de volta, então. Pronto. Voltando no ponto do edital que o Bruno mencionou, o edital também está em destaque aqui, ó, na tela principal da Semprote, tá? Então aqui, ó, logo abaixo da consulta protesto, nós temos aqui, ó, a consulta do edital eletrônico. É uma consulta muito simples, eu informo um documento qualquer, e caso tenha algum edital publicado contra o documento, ó, nesse caso eu pesquisei um documento que não existe edital publicado. Agora eu vou pegar um que existe. Então, quando existir um edital... Opa! Peguei um errado? Espera aí que eu peguei o número errado. Acho que isso aqui tem. Vamos ver. Esse aqui tem. Então, ó, quando tem um edital publicado, deixa eu só tirar aqui da frente que eu não consigo enxergar. Ele vem os dados do devedor, o cartório que publicou o edital, o texto do edital e os dados básicos do título, tá? Luiz, não está compartilhado sua tela, ou tá? Para mim tá constando que tava. Pera aí que eu faço de novo. Calma aí.
Apareceu? Aí. Apareceu. Isso aí. Vou fazer de novo, peraí. Então é aqui, ó. Na tela principal da Semprot, nós temos aqui, ó, botãozinho laranja, edital eletrônico. Ao clicar, eu informo um documento. Então, vou informar um documento aqui que consta uma publicação em edital. E ele me traz a publicação do edital, demonstrando o documento do devedor, o nome do devedor e os dados do cartório onde está apontado o título. Tá? O edital ele fica disponível a partir da data da sua publicação por 4 dias. A partir do 4º dia, ele não fica mais disponível. Tá? E caso eu pesquise um documento que não consta publicação em edital, ele vai me dar uma frase dizendo que não existe edital para o documento pesquisado. Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. 4 dias quer dizer o quê? Que ele vai mostrar o dia do vencimento, que ele ainda tem um dia seguinte para poder pagar, e depois os 3 dias que já tinham passado? É isso? Não, ele Como fica disponível para pesquisa por 4 dias. Então, se você publicou o edital hoje, se eu consultar amanhã ele vai constar, depois de amanhã ele vai constar. Se eu consultar na segunda-feira que vem, ele já não vai mais constar. Perfeito. Só que hoje, quando eu publico hoje, é para dar tempo dele pagar até amanhã. Sim. Ainda está disponível. Os outros Ainda dias é só para ele saber mesmo e fazer uma consulta. Isso, exatamente. Ok. Tá? Luiz. Oi. É que para nós, no dia a dia, já faz parte da nossa nomenclatura aí, mas esclarecer, talvez, para aqueles que não são diretamente ligados à nossa atividade, quando você fala documento, é sempre CPF ou CNPJ, correto? Sim, isso mesmo. Sempre CPF ou CNPJ, exatamente. Todas as pesquisas no site, quando se relaciona a documento, é sempre CPF ou CNPJ. Tá? E por último, no site... Peraí, eu vou compartilhar minha tela novamente. E por último, no site, nós vamos ter a verificação de autenticidade do instrumento de protesto eletrônico. Então, a partir da implementação do Semprot, o instrumento de protesto passou a ser eletrônico. E todo instrumento eletrônico, ele traz na lateral uma chave que nós chamamos de chave única, que é justamente para que se possa fazer a transposição de suporte entre o meio eletrônico e o meio físico. Então, se o devedor está com um instrumento de protesto em mãos e ele está em dúvida se esse instrumento de protesto realmente é legítimo, ele pode acessar o site da Semprot, vir na opção... Vim aqui na opção de verificação de autenticidade do instrumento de protesto eletrônico e digitar aquela chave única que aparece impressa na lateral do instrumento. Digitando a chave, o sistema vai exibir na tela um instrumento de protesto. E aí ele faz um cara crachá. Verifica se aquele documento que ele tem em mãos corresponde àquilo que o sistema está exibindo para ele. Bacana. São Bacana. todas essas as funcionalidades e facilidades da Semprot para o Luiz, usuário. Sim. Fazer mais uma intervenção aqui, posso? Claro, sempre. Nós temos um ponto sensível em relação ao instrumento eletrônico de protesto, que eu gostaria que você esclarecesse para os ouvintes qual está sendo aí a nossa última orientação ou a nossa última tomada de decisão em relação a esse procedimento. O que ocorre? É possível em quase todo o país que seja feita o cancelamento de protesto através da apresentação do instrumento de protesto no cartório. Aquele caso que o cliente vai com o instrumento de protesto no cartório, né? E o ponto sensível é que o instrumento eletrônico ele pode ser apresentado digitalmente, né, eletronicamente, mas tem aquela situação que a pessoa imprime e vai lá no balcão com aquele documento impresso. Como é que ficou? Como é que nós estamos vendo isso aí atualmente? Ok, vamos lá. Pode falar, Ricardo. Você está no mudo. Você está mudo, Alencar? Perdão. Vou pedir desculpa a Leonora, porque escrevi Leonara. Desculpa, Leonora.
Vou até contemplar a pergunta do Rogério por meio da pergunta da Leonora, né? Dúvida: os títulos encaminhados pela central têm prioridade na ordem de apontamento em relação aos títulos apresentados presencialmente no balcão? Não. A ordem de apontamento é a mesma. A única coisa que mudou é que agora você tem um novo meio de apresentar títulos. Mas todos os procedimentos do cartório, seja de distribuição, seja de ordem de apontamento, continuam os mesmos. Tá? Exatamente. É apenas só mais um canal de apresentação de títulos. Nada mais. Isso aí. Tem até 24 horas para fazer esse apontamento, seja da onde ele vem. Vou fazer um complemento também na sua fala aí, Luiz, que é importante todo mundo saber. Com a central e o instrumento eletrônico, que o Rogério, inclusive, está falando, a gente tem um modelo padrão no país inteiro. Nós estamos em 2 versões hoje, né? Tinha a versão 1, nós estamos na versão 2 agora, não é isso? Isso implica dizer que quando você pega hoje, por exemplo, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, uma certidão de casamento, ela é padronizada no país inteiro. O instrumento de protesto também é assim. Perfeito. Voltando à questão do Dr. Rogério, qualquer documento eletrônico, ele só tem validade jurídica no meio eletrônico. A partir do momento que eu faço uma impressão dele, que eu faço essa transposição, ele perde a sua validade jurídica. Por conta disso, ele não pode ser apresentado para o cancelamento de protesto. Tá? Então, o instrumento de protesto eletrônico, quando impresso, não pode ser utilizado para a anuência do título e para o cancelamento do protesto, salvo quando essa impressão é realizada pelo próprio tabelionato ou pela própria central, no qual ele utiliza mecanismos de segurança para fazer essa transposição de suporte. Quais são esses mecanismos de segurança? Ou uma chave de impressão, ou uma papel de segurança, que são meios que me garantem que aquela cópia que está sendo apresentada, ela é única e foi feita sua transposição de suporte pelo oficial, pelo tabelião, ok? Então, a forma que o usuário tem hoje para realizar uma anuência diante de um instrumento de protesto eletrônico é ou a anuência eletrônica oferecida no site ou através da sua cópia impressa, só que impressa pelo tabelionato de protesto e não pelo usuário na sua casa. Então, ele envia um e-mail para o tabelionato dizendo, recebi isso do credor, quero fazer o cancelamento. E aí, se for o caso, ele precisar ir no cartório, ele vai no cartório e complementa as informações dele. Senão, ele pode fazer tudo por ali também. Ou faz, como você bem já disse. Via portal, via SEMPROT diretamente, sem precisar ter que ligar no cartório, nada. Simplesmente acessando. Exatamente. Recebendo boleto, fazendo tudo. Exatamente. Inclusive, neste caso, né, Luiz e Rogério, a qualificação do título deixa de existir. A gente vai só perceber que aquele documento é o documento que saiu do tabelionato. Então, não tem mais nenhuma qualificação. Dá para fazer o cancelamento de uma forma até mais simplificada, né? Aquela carta de anuência que a gente vai ter que verificar quem assinou aquela carta, os dados da carta, porque está tudo dentro do instrumento de protesto. Sim. A gente pode abrir para perguntas agora, não pode, Luiz Paulo? Pode, claro. Alencar, manda ver, meu querido. Não, olha só, a Leonora, ela continuou com a pergunta mesmo, na verdade, ela prosseguiu a pergunta, né? Por ordem de chegada, então não tem prioridade. Então, é por ordem de chegada, então, olha só, essa é a pergunta da Leonora. É isso okay? aí. Isso mesmo. A gente está com quantas pessoas assistindo hoje? A gente chegou a quase, na verdade, 53 pessoas estão assistindo nesse instante, Bruno. Nós temos um novo recorde, é isso mesmo? Isso. Não é só isso, não. Eu vou passar para você uma outra informação, vou ver se eu consigo puxar aqui agora. Mas cerca de mais de 200 pessoas já clicaram aqui, assistiram um pouco, e eu tenho certeza que voltarão hoje ainda para poder falar um pouco, para entender um pouco mais sobre esse sistema. Os dados do Analytics do YouTube batem a 222 reproduções de todo o Brasil assistindo o canal US Channel e entendendo um pouco sobre a central de protesto do Serviço Notarial Registral. Até parabenizar a todos aí, tá? Eu tinha certeza que trazendo Rogério e Luiz Paulo hoje ia ser sucesso, tá vendo? É um recorde hoje no nosso
no nosso, como fala, nessa série que a gente criou, é o recorde mesmo. A gente bateu hoje uma visualização muito grande. E agradecer mesmo o Luiz Paulo e o Rogério por esse carinho aí, e pelas pessoas que estão assistindo, é claro, porque se não são elas, uma a uma, a gente não chegaria a esse número aí, tá? E a gente está, Luiz Paulo e Rogério, eu peço a todos, aos dois, se vocês puderem propagar esse trabalho que a gente está exercendo, é importante não só para as pessoas que estão assistindo, mas é importante para o serviço notarial registral, uma coisa que eu falo muito com o Bruno, converso muito com o Caio Ivanov, do Sinoreg Espírito Santo, é importante que as instituições elas saiam de dentro de si mesmo, né? A gente fala de acastelamento das instituições. É importante que as instituições se intercomuniquem, né? Desde quando eu venho assumindo a presidente de uma comissão da ordem, não é importante falar sobre isso agora, mas mais importante a minha maior preocupação é criar esse relacionamento. É importante que as instituições se intercomuniquem, é importante que as instituições vão até a população. As pessoas reclamam muito, porque o sistema notarial registral é muito burocrático. Não, eles estão se desburocratizando. O problema a gente precisa transformar isso em informação. Quando a gente começou essa live, eu levei para vários setores da sociedade. Então, eu levei, para vocês terem ideia, para o CDL, Vila Velha, levei para a própria ordem, levei para o pessoal que trabalha com condomínios, advogados, setores da sociedade que se interessariam por isso. Então, é importante mesmo que o Sinoreg, a Noreg e todas as instituições voltadas ao sistema notarial registral venham trazer essa informação. Então, peço essa ajuda também, Luiz Paulo e Rogério, que propaguem esse canal e propaguem essa via de informação, porque a expressão é um pouco, às vezes, ríspida, mas dentro de sala de aula, de instituição, a sociedade não aprende. Aqui ela vai aprender bastante. Tá, ok? Exatamente. Mas temos mais coisa a apresentar, porque a gente vamos passar adiante aí, vamos passar para as considerações finais, caso não tenha apresentado. Fica à vontade. Com relação à SEMPROT, tudo que tinha que ser apresentado já foi apresentado. Perfeito. Rogério, as considerações finais, o Luiz Paulo, tu pode falar, Bruno. Não, franquei minha palavra tanto para o Luiz Paulo e depois para o Rogério, e aí eu fecho e eu falo e depois você fecha. Perfeitamente. Luiz. Só finalizando, então. Então, a SEMPROT nada mais é do que um cartório virtual, onde eu consigo realizar tudo da minha cadeira, na frente do meu computador, a qualquer hora do dia, sem precisar ter que me deslocar, pagar estacionamento, pegar trânsito para ir até o cartório. Seja eu um credor que preciso recuperar os meus créditos, já que o protesto hoje é a ferramenta de recuperação de crédito mais eficiente do país, recuperando na casa de 65% de todos os títulos apontados. Em 3 dias. Em 3 dias, tem importante lembrar disso, a gente gasta só 3 dias para bater esse número que o Luiz Paulo está falando. Exatamente. E, enquanto devedor, também não preciso me expor, não preciso ter que me deslocar para ir até o cartório, conseguir realizar um cancelamento. Simplesmente eu faço tudo de maneira eletrônica. Fácil, rápido, a um clique do mouse. Rogério? Eu queria agradecer muito aí ao Luiz pela brilhante apresentação que ele nos trouxe hoje. Realmente, o Luiz está lá desde do início, né, desse nosso projeto, e muito tem contribuído para o desenvolvimento da SEMPROT e do avanço tecnológico do Instituto de Protesto. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Rogério. Divulgar os serviços eletrônicos das nossas instituições, das nossas especialidades, é tudo o que nós queremos, tá? Então, eu quero agradecer a você essa oportunidade, né, que nós temos de mostrar o que nós temos, o que nós podemos oferecer hoje à sociedade. E nós não somos burocráticos, Alencar. Nós podemos, aqui vai com a sugestão, nós marcarmos uma hora, uma live, e aí seria interessante para todas as especialidades, né, para nós desmistificarmos, tá,
é uma série de mentiras que são trazidas pela mídia, por pessoas, não é culpa da mídia, tá? Ninguém aqui está entrando naquela onda de criticar a mídia, não. Mas são trazidas por pessoas por desconhecimento e, às vezes, infelizmente, por má fé, né? Então, eles trazem valores que não são verdadeiros, né? Eles fazem comparações que não são verdadeiras, eles vêm querer dizer a todo tempo que o nosso serviço é caro, tá? E nós podemos demonstrar muito facilmente que não são, tá? Então, eu acho que poderíamos ter uma oportunidade de desmistificar, tá? Essa série de mentiras e que circulam aí acerca dos serviços notariais. Os serviços notariais hoje, eles são serviços de ponta, tá? Os serviços notariais hoje são de ponta no país. Pouquíssimas instituições públicas e até privadas estão tão adiantadas e buscando tanto o desenvolvimento tecnológico quanto as serventias, as serventias de notas e de registro no país, tá? Então, eu queria deixar essa sugestão, agradecer muito essa oportunidade que você está dando, essa visibilidade, né, que você está nos proporcionando, né, essa chance de mostrar para a sociedade o que nós estamos fazendo em prol do desenvolvimento de todos e principalmente do nosso país. Tá? Muito obrigado e eu tenho como feito as minhas considerações finais. Bruno, você fala e depois eu vou terminar, porque tem que passar toda a informação do destino. Fica à vontade. Beleza. Perfeito. Então, agradeço a Luiz Paulo. Além de estar aí desde o início, também é uma pessoa extremamente acessível. A gente conversa com ele sempre que necessário. Rogério também, uma pessoa extremamente acessível. Alencar, os meus agradecimentos. Isso que a gente tem feito ao longo desse mais de um mês aí é extremamente enriquecedor, é o que o Rogério falou, é um serviço para a sociedade, para o desenvolvimento do país, né? Porque quanto mais fácil se transaciona, se abre empresa, fecha empresa, recupera crédito, e isso tudo o cartório está envolvido, né? Porque traz segurança jurídica, mais a nossa sociedade, o nosso país desenvolve, e eu acho que esse é o grande legado que eu tenho trabalhado nesse tempo todo, trazer esse tipo de coisa. Vale a pena realmente, Rogério e Luiz, pegar esse material que foi disponibilizado, que vai estar gravado aí, disponibilizar nas nossas redes sociais. Nós temos várias redes sociais aí disponível, né? O Caio também mandar para o Sinoreg, então tem as redes sociais do Sinoreg, tem as redes sociais do IEPTB Espírito Santo e IEPTB BR. Acho que vale a pena esse material ser disponibilizado para cada seccional do país, para todo mundo conhecer. Agradeço imensamente esse trabalho que a gente está realizando. Penso que a gente pode fazer, Alencar, mais para frente. Alencar, esse cabelo seu está maravilhoso, hein? Gostou? Hoje está em homenagem a você, ó. Tá certo. Aqui, tá. Penso que a gente pode fazer outros materiais complementares. Você já tinha me pedido isso, que o Rogério falou, isso daí é um outro projeto, nós estamos evoluindo. E lembrar que dia 14/9 também temos a última apresentação dos episódios Centrais Eletrônicas com a Central de Registro Imobiliário. Espero que com a Central de Registro Imobiliário nós batemos um novo recorde, Alencar. Eu vou pedir para você, o Luiz Paulo e o Rogério, vocês estão assistindo o que eu vou falar agora, eu ainda estou pegando no pé do Bruno, que eu acho que o registradores.org tem que ter 2, eu acho que tem que ter muita coisa, mas a gente vai... Acho que tinha que ter 2 programas só para falar dos registradores. Qualquer coisa a gente faz um só dos registradores e outro do registro imobiliário, que são 2 centrais, né? www.registrodeimóveis.org.br e www.registradores.org.br. Se for o caso, a gente depois faz isso, mas vamos ver tudo que tem que falar. Também a gente tem 2 feras para poder falar sobre esses assuntos, o doutor Augusto Sotano e minha amiga Samira,
que também é da área de TI, altamente qualificada, que vai fazer também bonito na semana após a Semana da Pátria. Alencar, meus agradecimentos a todos que nos assistiram. O meu muito obrigado. Eu tenho algumas coisas para falar, peço a todos que não saem ainda. Rogério, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma palavra para as coisas que eu tenho visto do serviço notarial registral, chama-se encantamento, né? Há um tempo, até foi semana passada, eu fui conversar com um colega de trabalho meu, ele falou assim, você sabia que nos Estados Unidos, lá não tem serviço notarial registral? Sabe o que eu disse a ele? Infelizmente, porque lá é um problema muito grande, porque quem trabalha com isso são seguradoras, e sabe quem tem acesso a essa informação? Somente elas. Não é um direito do cidadão, muitas vezes, ter acesso fácil ao registro lá. Então, se alguém se orgulha pelo aquele serviço lá, não entenda que todo bônus tem um grande ônus, e eu prefiro manter o daqui. O custo operacional de lá é extremamente maior. Estudos que a gente fez no passado aí representavam mais de 400% mais caro que os serviços da Comuló em relação aos serviços da Civiló, né? E que nós não estamos falando só de Brasil, né? Estamos falando de América Latina inteira. Nós estamos falando de 82 países no mundo usando o nosso sistema. Então, só para quem gosta de falar lá de fora, sinta-se orgulhoso brasileiro, porque o nosso sistema é muito melhor e mais barato e mais seguro, porque aqui, na verdade, existem profissionais qualificados que se preocupam em seguir as regras e os regimentos. Não existe qualquer coisa que não existe a má informação. Para quem está acompanhando o serviço notarial registral, eu só falo como advogado. Se eu tivesse que falar o errado, fazer uma crítica, eu falaria. E as pessoas gostam de fazer crítica, mas é importante a gente fazer elogios. Eu tenho ido a cartórios como advogado, e às vezes até como de forma institucional, e conversado com os notários registradores, eu vejo a preocupação que eles têm em manter um serviço de ótima qualidade. Deixo aqui vários registradores, eu não vou falar nomes aqui, se eu falar nomes eu vou ser injusto com alguém. Então, eu vejo sempre esse trabalho, essa preocupação em manter um serviço de alta qualidade para o cidadão. Rogério, a desinformação ela é combatida com a informação. Então, eu vou sempre deixar claro, e o Bruno falou isso muito bem, é importante que a gente pegue essa série que a gente fez, está sendo feita, na verdade, e divulguem por todas as instituições de nosso país, do setor notarial e registral, e para todas as empresas que possam ver isso também. O que a gente está fazendo hoje é algo inovador, né? Não é uma aula apartada, não. Na verdade, isso é a apresentação de um sistema que todo cidadão deveria ter o direito e o dever também de poder se informar. Então, é algo... Eu acredito que hoje tem 51, mas 51 milhões. É um sonho? É um sonho. Mas, na verdade, se todo brasileiro assistisse isso, o sistema do nosso país seria muito diferente. Eu vou passar aqui, só para agradecer ao Luiz Paulo, ao Rogério, mas antes eu vou falar sobre amanhã. Tá? Amanhã vou fazer um compartilhamento de tela breve aqui. Aqui rapidinho. Amanhã o Yuri Schenel vai apresentar aí, Terreno de Marinha, né? É o nosso terceiro episódio. Quem estiver nos assistindo aí, vamos falar sobre aforamento, reurbanização e uso capião. Os convidados é o doutor José Carlos de Oliveira Machado, o Boris Castro Júnior e o doutor também advogado, né? E o doutor Samuel de Silva Couto são profissionais extremamente experientes do setor de terreno de marinha. Os apresentadores que são também os advogados aqui do Yuri Schenel são o doutor Renato Risque Minassa, a doutora Isabela Demuneri e o doutor Gilmar Custódio. Amanhã, às 10 horas da manhã, já convido todos que estão assistindo e também convido os prezados doutores aí, Luiz Paulo e Rogério, ao qual, a partir de agora, em nome de Yuri Schenel, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por dar essa assistência a todos nós. Eu agradeço do fundo do coração de todas as pessoas que compõem o Yuri Schenel e a população, acredito eu, que agradece a informação de tamanho gabarito, tamanho nível. Eu vou depois passar outras perguntas, não vou passar mais perguntas, mas depois eu vou passar para as pessoas o contato de vocês, eu não passo o contato de vocês para as outras pessoas, que tem várias perguntas aqui e vários profissionais do setor mandando recado. O Gilmar me chamou de James Bond, é mole, Bruno? Então, o outro aqui me chama de
James Bond fazendo brincadeira comigo. Tem jeito não, gente, é o cabelo mesmo. O Bruno sempre pega no meu pé. Mas muito obrigado a todos. Peço a todos, antes da gente sair, por favor, se inscrevam no canal, curtam, por favor, essa live e ativem o sininho de notificação. Vou agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço, ótima segunda e fiquem com Deus. Abraço, tchau, tchau.